Olá, sejam bem-vindos ao Delegados na Escuta, um papo sobre segurança pública, temas jurídicos e política. E hoje, no nosso primeiro episódio, o BO não poderia ser diferente. A gente quer saber se polícia e política é lugar para a mulher. Mas antes de entrar no nosso tema, eu gostaria de mandar um beijo muito carinhoso para Andresa Farias e para todo mundo do estúdio Animarri, que foram os responsáveis pela minha produção de hoje. Um beijo bem carinhoso, gente. E para começar o nosso bate-papo, eu queria apresentar para vocês as nossas intimadas de hoje. Felizmente, todas compareceram espontaneamente, não precisei fazer condição coercitiva de ninguém. Estou aqui com Iraci Mangueira, que é ex-delegada de polícia, juíza de direito, atualmente coordenadora da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Iraci, muito obrigada por ter atendido a nossa intimação. Eu que agradeço, feliz de estar aqui, com vocês hoje. Que bom. Estou aqui também com minha colega, Daniele Garcia, delegada de polícia e hoje secretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres. Obrigada, Dani. Ai, que prazer estar aqui, uma alegria. E por último, e não menos importante, muito pelo contrário, estou aqui com Vanessa Feitosa, que é um ar de renovação na nossa polícia. Eu, Dani e Iraci, entramos na polícia em 2001. Vanessa está chegando e a gente está aqui de braços abertos para recebê-la e trocar as nossas experiências com ela e ouvir o que é que ela tem vivenciado na polícia aqui em Sergipe. Muito obrigada pelo convite. Eu fico honradíssima de estar aqui na presença de 3 mulheres maravilhosas e eu quero muito aprender. Meninas, quando a gente começou a idealizar esse podcast e a gente começou a formatar, eu disse logo, o primeiro vai ser só com mulheres. O tema vai ser sobre mulher. Não só por estarmos no mês de março, mas também por ter um valor simbólico muito grande para mim. Vocês sabem que há quase 18 anos que eu vivo essa realidade da mulher, vivo esse tema da mulher, nessa parte da violência, né? Mas que acaba levando a gente para outros campos também. Então, esse primeiro podcast não poderia ter um tema diferente. E eu penso que o papel da mulher nesses ambientes de poder tem feito toda a diferença, né? Ao longo desses 23 anos, eu tenho observado o quanto o olhar diferente da mulher, o sexto sentido que ela tem, dão perspectivas diferentes, perspectivas únicas nas investigações da gente, assim como dão uma abrangência maior e uma sensibilidade às demandas sociais, o que vem também trazendo a mulher para uma presença mais forte na política, né? Então, Iraci, o que é que você acha? Você concorda comigo? Né? Nessa sua caminhada como delegada de polícia, como juíza de direito, como você vê o papel crescente da mulher na polícia e na política? Eu penso que a questão da mulher assim, é como se a gente vivesse uma reafirmação diária. Por que eu falo em reafirmação diária? Eu penso que a cada dia a gente supera e a gente constrói uma história. Acredito que o feminino em sociedade ele faz toda a diferença. Somos nós, né, que saímos de nossas casas e que transitamos em diversos universos. Mulher gosta de mulher, mulher conversa com mulher, mulher troca ideia com mulher. E a gente tem essa sensibilidade, de fato, de perceber as relações sociais, políticas, para além dos espaços de trabalho. Porque o espaço também, né, da criação dos filhos ainda é muito do feminino em sociedade. As feministas francesas, inclusive, produziram uns cartõezinhos que eu acho assim, fenomenal, que são uns cards que elas falam da carga mental da mulher, que seria assim, essa responsabilidade que o feminino assume na sociedade, não só do trabalho, né, mas aquela obrigação que muitas vezes a gente se impõe, de ser boa mãe, boa profissional, né? De estar bem com o corpo, de estar bem com a nossa assim, sexualidade, com a nossa beleza. Então, eu penso que essa sensibilidade da mulher tem muito, sim, o que construir e o que colaborar nos espaços públicos. E acho que fomos protagonistas, né? Porque, assim, como a segunda turma de delegadas de polícia, acredito que éramos muitas mulheres, né? Não que a polícia já não tivesse, porque nós tínhamos lá, né, doutora Julice, doutora Guadalupe, doutora Socorro, né? E a doutora Meire, né, que é da primeira turma, Teunice. Mas eu acredito que foi com o nosso concurso que esse feminino chegou na polícia. Exato. E a polícia acaba tendo que se reorganizar e repensar o dia a dia policial diante dessas delegadas, dessas protagonistas que chegavam ali
querendo mostrar trabalho, querendo mostrar serviço, pensando novas maneiras de fazer polícia, novas formas, né, de aprimorar a atividade policial. Então, acho que foi um desafio e acredito que essa história da gente, assim, foi feita com muita luta e com muita vontade de acertar. Verdade. E essa sua fala trouxe 2 pontos que eu queria abordar exatamente com as nossas amigas. Um é sobre a carga mental, né, que você falou aí, e aí eu lembrei exatamente do que a gente estava conversando antes de começar a nossa conversa. A gente estava aqui falando do nosso dia a dia exaustivo, né, que Dani está desde 6 da manhã, desde 5 da manhã já na ativa, já fez um monte de atividade. Falamos dos filhos, alguns ainda com filho pequeno, ela já com a filha morando no Canadá, né? Então, Dani, como é que tem sido aí? Você sair da polícia, né, que já exigia tanto de você, e ir para uma outra esfera também super desafiadora, que é a política, né? Como é que você está conseguindo administrar tudo isso e ainda ser mãe, ser esposa? A fórmula eu não sei dizer para vocês, né? Mas, assim, revivendo um pouco do que Iracy comentou sobre a nossa chegada na polícia, e para mim, em especial, teve um fato muito interessante para mim e para Catarina, talvez, nós éramos as únicas delegadas naquele momento, mães de bebês, né? Os nossos filhos tinham exatamente 4 meses de vida. Por coincidência, o filho de Catarina faz aniversário em julho e a minha no início de agosto, então era menos de um mês de diferença de um para o outro. E nós chegamos na academia de polícia, Vanessa, amamentando os nossos filhos entre os intervalos das aulas, né? Como foi difícil, né? Tocar a nossa vida como mães e como profissionais de uma profissão extremamente masculina naquela época, né? A gente tinha as nossas delegadas, né, que foram as precursoras, mas nós chegávamos ali com 20 e poucos anos. Eu tinha 24, 23 anos quando eu fiz a academia de polícia. E recém-formada. Então, foi um desafio muito grande. E hoje, fazer essa virada de chave para a política, né, mas tendo que manter o ritmo de ser mãe, de ser esposa, de ser filha, né, de ter pais idosos e ter que cuidar dos pais, de ser uma excelente profissional, porque a gente se autodesafia o tempo inteiro, né? A gente parece que está sempre numa prova de corrida. As nossas corridas são sempre com obstáculos, né? Diga-se de passagem, mas a gente está sempre querendo se superar. Não é fácil. Não sei se tem uma fórmula. Eu acho que isso é muito da mulher. Essa força vem de dentro, assim, não sei explicar. E, claro, não desmerecendo os homens, mas eu não sei se os homens teriam essa mesma garra, né? De dar o peito para mamar, entregar o filho e trocar tiro ali na esquina, de comandar uma equipe com 50 policiais, de às vezes não ter um banheiro para usar nas delegacias, como foi, né, a nossa realidade no interior. A gente tem esse dom de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? É incrível, assim. É um dom divino mesmo. Inclusive, Renata, uma coisa que mais me lembra, assim, antes de Dani falar sobre isso, me veio, assim, a imagem de Dani amamentando Maria, né, na Rabepol. Então, isso pra mim era uma coisa, assim, aquele barrigão também que você fez, né, assim, um momento muito difícil. Sim, eu vou chorar. Eu lembro, assim, que quando aconteceu tudo aquilo, eu não sei quem me ligou, mas, assim, eu chorei muito, porque, assim, não era Dani, éramos nós, né? Então, assim, a gente, diante da maternidade, diante das dificuldades, né, diante, assim, da dor de perder um filho e tendo que estar ali no front. Então, me lembro muito, amiga, de tudo isso. Não, eu já estou chorando, minha gente. Meu Deus. Eu também. A gente vai passando um filme, né? Vai passando. Cada uma vai contando a sua experiência. Vanessa está chegando agora, né, Vanessa? Exatamente. Só para dar um spoiler para você, já com lágrimas nos olhos. Eu entrei na academia amamentando a minha filha Maria, que tem 4 meses, mas quando Maria tem 3 anos, eu engravidei de novo, né? Da minha segunda filha, Mariana. Só que ela morreu faltando 2 dias para nascer, né? E Dani trabalhando, né? E eu trabalhando, assim, eu me afastei faltando 15 dias pro parto. E quando eu fui pro parto, eu perdi o bebê. Então, assim, foi muito dolorido, muito. E todo mundo sentiu muito, né? Foi uma mobilização, uma comoção grande. Porque, como disse Iracy, o sentimento não é que era Dani, né? A gente passou por tudo isso desde o começo juntas. Então, assim, todo mundo sentiu muito, né, com ela. Aquilo fez parte da vida de todas nós, né? E assim, era isso que eu queria, inclusive, puxar de Vanessa, né? Porque, como o Iracy falou, a nossa turma, a nossa segunda turma, realmente ela teve um papel diferente, né? Porque, de repente, outras meninas mais novas que nunca tinham pensado
entrar para a polícia, começaram a despertar, a ter essa vontade. Né? Eu acho que todas nós ouvimos muito aqui, quando a gente entrou, mas você vai ser mesmo delegada? Né? Muitas vezes a gente escutou, né? Nossa. Mas vai fazer concurso para juíza, né? Faz o concurso para promotor. Você não quer ser defensora pública? Meus pais Já assim também, porque me perguntavam, ainda hoje me perguntam, assustados. Pois é. Mas você é delegada? Então, era isso que eu queria saber. Não existe isso hoje, Vanessa? Ainda existe isso hoje? Você não sente isso? Eu sinto muito. Eu queria até voltar um pouquinho para a época do meu curso de formação. Porque foi assim, eu não tenho ninguém na minha família que é policial. Só eu que deu a louca, né? Ele era analista do Tribunal de Justiça do Maranhão, sou do Piauí, né? Não sou de Sergipe. E aí me veio a oportunidade, fui fazer concurso para a polícia, entrei. Fui chamada para o curso de formação. No curso de formação, eu, quando vim para cá, num estado, né, longe demais, mais de 1.000 quilômetros de casa. Vanessa é do Piauí. Sou do Piauí, sou de Teresina. E quando eu cheguei, eu fiquei com medo, na verdade. No meu primeiro dia eu estava com medo do que eu ia ver, porque eu tinha uma ideia de polícia, de uma pessoa de fora, de uma pessoa que não tem contato com polícia, não tem contato com delegacia, eu não tinha contato. O que eu tinha contato era no papel, dentro do meu trabalho, mas eu não tinha aquela vivência. Então eu estava com medo de encontrar um monte de homem machista que ia tentar me diminuir, sabe? Toda aquela imagem que muita gente da população ainda tem, né? De truculência, de você não ser respeitada como mulher dentro daquela instituição. Quando eu cheguei, completamente diferente. Eu fui abraçada, né, por todos os meus colegas de curso de formação. Nós somos poucas mulheres, se eu não me engano são 13, eu não me recordo o número exato, num universo aí de mais de 60 convocados, só 13, 15 mulheres, eu não me recordo a quantidade. Mas é um número muito pequeno, então nós mulheres fomos muito abraçadas lá, mas principalmente quando a gente começou a ver todas aquelas mulheres maravilhosas, delegadas, agentes de polícia, escrivãs, peritas, exercendo aquele papel com autoridade e papel, assim, brilhantemente exercido por elas. Meu olho brilhou. Eu fiquei tão orgulhosa de estar um pouquinho, possivelmente, na época eu não tinha certeza que eu ia ser chamada, mas de poder ter aquela chance de entrar numa instituição que claramente é feita por mulheres fortes, por mulheres que fazem seu trabalho, que batalham e que estão lá apesar de qualquer coisa. Então, os meus olhos brilharam. Claro que quando eu entrei, a gente vê alguma coisa, nada muito escancarado, né? Eu sempre converso até com um amigo meu, que são microagressões diárias que nós sofremos, né? Eu não sofri, nunca sofri nada muito escancarado. Mas, por exemplo, aquele susto de me ver, cadê o delegado? Aconteceu comigo. Aí o delegado, aparece a delegada com cara de criança que eu tenho. Aí eu já tô acostumada. A pessoa abrir a minha porta, fazer aquele... Aí tem umas pessoas que se contêm, né? Fica assim, quietinha. Aí mantém, então jovem. Pois é. Tem umas, inclusive, recentemente, uma senhora chegou para ser atendida, queria falar com a delegada. Quando ela chegou, ela deu aquele susto e começou, tão jovem, mas uma adolescente vai me atender. Não deixa de ser bom, né? Não, eu fico feliz porque eu dou muito colágeno, querida, na pele. Mas na adolescente eu falei, não, é bem assim, né? Eu não queria me sentir diminuída pela idade que eu tenho, né? E não só a idade mesmo minha, pessoal, como o tempo que eu tenho de polícia. Eu não tenho nem 3 anos de polícia, mas parece que eu já tô lá há 10 anos já, de tanta coisa que eu já vi. Então, assim, existe ainda muito isso de questionar, mas você é delegada. Mas não é perigoso, não. Mas, enfim, a gente tem que lidar com isso com humor, que é o que nos resta fazer, né? E seguir em frente, fazer nosso trabalho. Eu confesso que eu tinha a impressão que isso já tinha sido diminuído bastante, né? Nos dias de hoje, depois de tanto tempo, depois de tantas conquistas, né? Depois de tantas mulheres incríveis assumirem papéis tão importantes na nossa sociedade, né? Eu, inclusive, tinha vontade de trazer muitas delas para aqui hoje, né? A minha vontade era encher essa sala, né? Dessas mulheres incríveis que têm nos representado tão bem, não só na polícia, como na política, né? Local e nacional. Mas, como não dá para trazer todo mundo aqui, né? A gente, pelo menos, conseguiu que algumas delas, trouxessem alguns recadinhos para a gente.
Vamos ver aqui o primeiro. E aí, minha amiga Renata, presidente da DEPOL, um prazer poder estar agora com você no Delegados na Escuta. Estou aqui com a nossa amiga Iandra também, que veio prestigiar esse podcast maravilhoso e que está tratando de um tema tão importante para todas nós mulheres. Pergunta-se, lugar de mulher é onde? A gente vive perguntando isso, né, Iandra? Isso mesmo. Será que é na política, na polícia? E aí, Iandra? Lugar de mulher onde ela quiser. Estou muito feliz de participar com a minha amiga, a delegada Catarina, dividir esse espaço do podcast Delegados na Escuta e ao comando da nossa querida Renata Boim. E é isso, né? Lugar de mulher onde? O lugar de mulher onde ela quiser, na política, na polícia, em todos os lugares de poder e decisão, porque onde tem mulher em lugar de poder e decisão, tem políticas públicas mais efetivas, tem um olhar mais sensível, né, minha amiga? É verdade. E nós estamos hoje lutando, né, por mais espaço, por mais respeito. Nós temos aí aprovada a lei que criminaliza a violência política, mas nós temos, Iandra, e precisamos melhorar essa lei. Porque a gente sabe que ela trata da mulher no mandato. E a mulher que é candidata? Nós estamos agora numa eleição, né, vamos começar uma eleição em 2024, uma eleição municipal, onde muitas mulheres são vítimas dessa violência política. Isso impede que mulheres queiram entrar na política, que é o lugar onde as transformações sociais realmente acontecem. Então a gente precisa sempre estar, nós temos que estar juntas nessa luta. Com certeza. E a gente sempre costuma dizer aqui, né, mulher na política, na polícia, não é só um direito da mulher, é uma necessidade de Estado, né? Mulheres transformam. A gente vê os dados que mulheres, por exemplo, em cargos de prefeituras municipais, a saúde pública vai lá para cima de aprovação. Enfim, a gente consegue perceber que mulheres em espaço de decisão é a solução para muitas coisas no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. E o que a gente vê é um ranking vergonhoso para o nosso país. Nosso país é o 131º, ou seja, 131, nossa colocação, entre 193 países, quando se fala de participação de mulher na política. Então, os países subdesenvolvidos, eles têm essa característica. Eles têm menos mulheres em locais de poder de decisão, especialmente na política. É por isso que a gente precisa lutar por isso. E na polícia também. Nós temos que encontrar o nosso espaço onde quer que a gente esteja. É isso mesmo. E a gente vê esses números na pele, a gente sofre na pele, porque a gente chega aqui na Câmara dos Deputados, de 513 deputados, a gente preenche apenas 18% das cadeiras aqui nesta casa. E nas câmaras municipais, os mais longínquos municípios do nosso país, nenhuma mulher tem representatividade, né, Catarina? E a gente realmente se pergunta o porquê. Eu acredito que, por exemplo, agora nessas eleições de 2024, partidos políticos têm uma suma relevância, porque os partidos políticos precisam acolher agora essas mulheres, na pré-campanha, vendo o que é que elas necessitam para se deslanchar na política, né? E não só tentar preencher uma cota de 30%, que chega lá tentando preencher, e isso torna várias candidaturas fictícias e laranjas. Então a gente precisa muito, na política, por exemplo, do apoio dos partidos políticos para que mais mulheres tenham representatividade no nosso país. Isso é uma verdade. A gente precisa coibir e lutar por isso, pelo acolhimento dessas mulheres candidatas nos partidos políticos. Como você bem disse, nós não podemos ter mulheres laranjas apenas preenchendo aquela cota de 30%. Essa tem que ser efetiva a participação da mulher e não apenas para inglês ver, como diz, né, o ditado. E você tem que incentivar essa mulher a entrar na política. Muitas vezes se diz, a mulher não está na política porque ela não quer. Não é bem assim. A mulher, ela tem uma dupla jornada de trabalho. Enquanto o homem, ele chega em casa e vai fazer política, a mulher chega em casa e vai cuidar dos filhos, vai cuidar da família, vai cuidar de afazeres domésticos. Então, toda mulher, e Ana, eu venho percebendo isso, eu tenho certeza que você também, que entra na política, entra com uma missão. Seja ela jovem, seja ela mãe, seja ela mãe solo, todas nós, quando entramos na política, a gente entra porque a gente tem um objetivo, a gente tem uma missão. A gente não entra somente pelo poder. O poder pelo poder, em via de regra, não nos interessa. Isso mesmo, minha amiga. A mulher não tem um projeto de poder, né? A mulher tem um projeto de transformar a sociedade em que se vive. E é isso que a gente vê, por exemplo. Hoje nós temos 2 deputadas federais, onde o estado de Sergipe nunca tinha tido. E a gente vê políticas públicas mais efetivas, como eu disse no início da nossa fala. A gente vê projetos de leis humanas que a gente protocola, né?
delegada Catarina. A gente remexe o que os homens às vezes não percebem com o olhar de homem, porque a mulher não precisa sentir na pele a dor e o sofrimento para poder entender que aquilo é importante. A gente já sente compaixão pelo outro. A mulher tem isso. Então, por isso que a mulher é tão importante. Por isso que a gente fica muito feliz, não só na política, na polícia também, de ver Renata aí logrando todos os êxitos nas delegacias de polícia, como a gente viu anteriormente. Você, minha amiga, que sua história é uma história belíssima para todos nós, não só na política, mas na polícia também. E eu fico muito feliz de participar aqui hoje desse momento tão histórico e importante. E é isso. Não se pode falar de democracia, de uma verdadeira democracia, sem a participação feminina. Nós temos que ter o equilíbrio entre o olhar feminino e masculino. Enquanto o nosso país não conseguir entender isso, nós vamos continuar num estado muito difícil para todos e todas. Então é isso, eu fico muito feliz de poder estar com você, porque a gente aqui na Câmara, na bancada feminina, a gente pratica realmente a sororidade. E Andra, é um orgulho estar com ela ao meu lado, aqui na Câmara dos Deputados. Nós estamos sempre juntas, nós sempre trocamos informações, porque a gente entende que uma tem que segurar a mão da outra. É isso mesmo que a gente vê na prática aqui na Câmara dos Deputados, tem que ser colocado em prática em todo o Brasil, é que não importa a bandeira partidária, não importa os ideais, o que importa é quando a gente se junta numa mesa redonda para falar de mulher, a gente está lutando todas juntas por um só propósito, a gente esquece todas as diferenças. Renata, um beijo a todas as meninas que estão aí no Delegados na Escuta, e muito obrigada pelo convite e ter trazido aqui também a nossa amiga Andra. Foi um prazer muito grande. Eu com a ousadia aqui participando de um podcast de delegados, mas me sinto muito honrada e contem conosco, né, delegada? Isso. Beijo. Catarina e Andra, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pelo apoio que vocês têm me dado. É uma oportunidade, inclusive, de em público eu agradecer. A Andra, assim que assumiu, fez questão de conhecer o nosso trabalho no DAGV. Catarina foi quem trouxe na minha cabeça a ideia de hoje estar aqui como presidente da ADEPOL, coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Então, vocês duas têm uma participação muito especial aqui no nosso podcast. Eu não poderia deixar de convidá-las para estar participando do nosso primeiro episódio. Eu tenho muito a agradecer a vocês e como cidadã também. Eu agradeço pelo papel importantíssimo que vocês estão exercendo aí na Câmara Federal e eu me sinto muito bem representada por vocês. Obrigada e parabéns. Queria aproveitar esse gancho da política e perguntar a você, Dani, que já foi candidata, que hoje está vivendo a política. Você já sofreu algum tipo de violência nessa área? Ah, muita, muita. Por incrível que pareça, Vanessa, sendo delegada ainda muito jovem, a gente entrou lá em 2001, eu não me lembro de ter sofrido nenhum tipo de violência na polícia, enquanto mulher policial. Claro que um preconceito velado aqui, outro acolá, uma gracinha ali, outra acolá, isso acontece, né, infelizmente. Mas violência de verdade eu sofri sendo candidata, né, nas eleições de 2020, especialmente. E, assim, tenho muitas memórias ruins daquele momento. Primeiro, dizer a vocês que na eleição de 2020, quando eu fui candidata a prefeita, eu fui a 4ª mulher mais agredida nas redes sociais do Brasil, sendo candidata da capital do menor estado da federação. Isso é muito impactante para mim, porque nos primeiros lugares das mulheres agredidas estavam grandes personalidades, a prefeita de Porto Alegre, a candidata a prefeita de Osasco, de São Paulo, né? Então cidades grandes e tal, grandes centros urbanos. E estar dentro desse rol de mulheres realmente me impactou por conta de sermos muito, muito pequenos aqui em Sergipe. E, assim, as agressões eram de todas as maneiras que vocês imaginarem. Eu sofri tentativas de agressões físicas, né? Na feira, uma feira do Bugio que eu fui, que um homem partiu para me agredir, porque eu não era... Eu estava, né, no embate direto com o candidato dele. E nas redes sociais, os mais baixos... insultos, e o que mais me deixava triste, não direcionados apenas a mim, mas a minha família, né? Então, a minha filha, ao meu marido, a minha mãe. As pessoas esquecem. Entende? Esquecem exato, que tem um ser humano ali, né? Então, me lembro muito bem de um fato que chamou muita atenção, porque na época minha mãe, meu pai falecido, e minha mãe morava comigo, no meu apartamento. E espalharam um boato de que minha mãe morava no asilo, que eu abandonei minha mãe no asilo, que minha mãe não tinha sequer os produtos de higiene básicos,
né, sabonete, fralda descartável, que minha mãe nem usa até hoje, e que eu abandonei ela né, e aí eu chegava nos bairros, às vezes para conversar com as pessoas, você abandonou sua própria mãe no asilo tal, diziam até o nome do asilo. E chegou um momento que eu tinha que levar minha mãe para a campanha, para dizer, olha, essa é a minha mãe. Eu gravei até um programa com a minha mãe, né, para mostrar que ela morava comigo, que é uma pessoa, enfim. Então, é muito difícil passar por isso, sabe, Renato? Essa, assim, uma coisa, isso acaba revelando assim, o pior do ser humano, né? Eu acho assim, que a gente é de uma época que a gente trabalhou muito a questão da mulher assim, do ponto de vista setorial, né? Então, daquela época que a gente ofertava o serviço, a parte da delegacia da mulher. Hoje se fala muito em transversalidade. Eu acho que a transversalidade dialoga muito com o que Dani está trazendo, que é essa questão assim, de quando é mulher, né? Assim, a pancada ela é bem pesada. E ela tem uma forma diferente de atingir, né? A maneira de atingir o homem é uma, a da mulher é outra. Você vê que vai na mãe, na sua forma, coisa, porque sabe que isso é algo que machuca muito a mulher, né? Perfeito. É como se você precisasse despersonalizar aquele sujeito, desacreditar aquele sujeito. Então, acaba sendo muito perverso, principalmente no momento, né, em que a gente vive assim, quase que uma pós-verdade, porque muito do que é dito em rede social é assimilado como verdade pelas pessoas. Então, você desconstruir uma informação dessa, por mais que, até do ponto de vista jurídico, você adote as providências, você nunca mais vai recompor aquele tecido emocional que foi esgarçado diante daquela situação. Talvez até a minha continuidade na política, sabe, Iracy, tenha sido uma forma, porque assim, ninguém sustenta máscaras por muito tempo, né? E construíram uma imagem de Daniele, que vocês que me conhecem, né, de forma mais, sabem que não é verdade. E eu precisava persistir nisso, porque as pessoas precisavam conhecer a outra Daniele. E lembrando que, como policiais que somos, né, e Iracy também passou por isso, mas a gente precisa ter uma vida, às vezes, muito mais restrita, né? Nós trabalhamos, Gabriel sabe disso, trabalhamos na Deltap durante 9 anos. Quantas ameaças de morte nós sofremos? Chegou um ponto, Renata, de nosso chefe de polícia baixar uma portaria dizendo que eu não podia ir na esquina, na academia onde eu treino, sem escolta policial, por conta de ameaças. Então, a nossa vida tem que ser muito mais restrita, né? E quando você se lança para a política, então as pessoas não sabem exatamente quem é você. Quem é Daniele? Será que ela abandonou a filha? Será que ela abandonou os pais idosos? Né? Então permanecer na política e meio que dar a minha cara a tapa mesmo, foi a forma que eu encontrei, sabe? De dizer, olha, essa é a verdadeira... Você pode até não me aceitar como política, mas essa é a Daniele verdadeira, né? Essa é a Daniele que está aqui pronta, enfim, para enfrentar todos os desafios. E é interessante, né? Como de alguns anos para cá, nós, mulheres policiais, fomos sentindo essa necessidade de buscar um espaço na política. Eu acho que é muito por conta disso também, né? Porque a gente, já calejado de ver tantos espaços que poderiam ser ocupados por mulheres e que careciam de esse olhar da mulher, nós então partimos para procurar ocupar esses espaços. Eu acho assim que a polícia, ela tem um protagonismo nessa questão assim da presença do feminino. Se a gente for observar, por exemplo, as outras associações de carreiras jurídicas, não é comum ter mulher na presidência, né? E assim, a Depol, você sofreu, né? Também um pouco de, não sofreu? Quando você se candidatou a... Com certeza, a gente tem assim, porque é um universo muito masculino. Você se colocar ali, e principalmente você se colocar enquanto mulher protagonista, né? Porque às vezes até aceita a figura da mulher, mas aquela figura da mulher dentro de um contexto em que, assim, os homens palpitam, os homens decidem. Então, às vezes, a gente também vê muito isso na política. E quando a gente começa a incomodar, a gente meio que fica pessoa não grata, né? O que eu tenho mais ouvido, né, nesse processo, desde que eu me coloquei à disposição, né, para estar hoje como presidente da Depol, foi exatamente isso. As pessoas falando, nossa, parabéns pela coragem. Daí eu ficava assim pensando, tá precisando dessa coragem toda para isso, né? Mas quando a gente começa, a gente vê que realmente precisa mesmo. Mas, Renata, é um desafio interno, no sentido de você também estabelecer limites, né, das pessoas que muitas vezes querem interferir.
na sua expressão, enquanto mandato. E vejam como isso é tão característico nosso. Você estava na sua zona de conforto, há 18 anos, trabalhando no DAGV, com a pauta da mulher, né? E aí você, de repente, aceita um desafio, que é um desafio desgastante, você sabe disso. Né? Está à frente de uma associação, de pessoas que lhe cobram diariamente, eu estou nos grupos e participo, né? De posturas, enfim, de ações, que muitas vezes não dependem de você. Né? Mas a gente tende a isso, a gente sempre sai da nossa casinha, a gente sempre tem essa disposição de sair da nossa caixinha e enfrentar o mundo, né? Isso é muito... E aqui, mulher, que a doutora falou, de todo dia a gente tem que ficar se mostrando que é capaz de estar naquele espaço, né? De ficar se afirmando todos os dias. E é cansativo. A gente não precisaria passar por isso, mas a gente precisa, em qualquer situação, em qualquer lugar de poder que a mulher exerce, ela tem que estar o tempo todo dizendo... Se autoafirmando. Fala da ministra Carmen Lúcia, tem uma palestra que ela dá, que eu achei fantástico. Ela diz assim, que quando ela saiu da Procuradoria do Estado, lá do estado dela, e foi ser ministra do Supremo, no lugar onde ela ocupava lá, precisou ser ocupado, me parece, 2 ou 3 pessoas. Ou seja, a gente também carrega muito trabalho nas costas. Exatamente. Nessa coisa de provar a nossa capacidade, a gente acaba assim, indo aos nossos limites. É verdade. E eu vou aproveitar para chamar mais um recadinho aqui para vocês de uma mulher incrível, que ela também faz parte da diretoria da ADEPOL do Brasil. Ela também é delegada de polícia e ela também está na política, que ela é suplente de deputada estadual de São Paulo. Vamos ver. Olá, nossa querida presidente, doutora Renata, minha colega, que brilhantemente teve essa iniciativa de criar o podcast Delegado na Escuta. E se política e polícia é lugar de mulher? É claro que é. Nós estamos agora vivendo essa realidade. Claro que as 13 mulheres mais corajosas do Brasil, que foram conhecidas na década de 50, que foram as primeiras mulheres pioneiras a ingressarem na segurança pública no estado de São Paulo, hoje abriram espaço para que todas nós estivéssemos na polícia. E quando a gente fala política, apesar de mais da metade da população do Brasil ser composta por mulheres, ainda estamos com uma subrepresentatividade. Temos muitas deputadas, temos muitas policiais que mostram que hoje o espaço é a pluralidade de visões para que a gente possa sim ter a real representatividade. Obrigada, doutora Raquel. Que honra poder ter a sua participação aqui no nosso primeiro episódio. Esperamos em breve trocar mais ideias, tá? Falando sobre outros temas aqui. Já fica o convite. Vamos combinar para que você sente aqui na nossa bancada para que a gente possa falar sobre outros temas. Obrigada. Meninas, e agora trazendo algo mais leve, né? Saindo desses temas um pouquinho mais pesados, né? Que puxam mais do nosso sentimento. Vocês têm alguma lembrança, né? Iraci, primeiro. Então, antes de falar da lembrança, eu queria falar uma coisa que a fala da Raquel me instigou. É quando ela fala em pluralidade. Eu acho que isso é muito importante para o feminismo, eu diria assim, da contemporaneidade. A gente trazer também para esses feminismos mulheres, né, assim, estão inseridas em processos cujos marcadores sociais as deixam em condição de desigualdade muito pior do que as nossas vivências. Sim. Então, assim, tem um texto de uma teórica chamada Nancy Fraser, que ela faz um questionamento, reconhecimento ou redistribuição. Durante muito tempo, a gente achou que a redistribuição, seja ela social ou de poder, pela questão do sexo, ela, de certo modo, poderia resolver a nossa inserção no mundo da polícia, no mundo do jurídico, no mundo da política. Só que também é importante essa inserção contemplando as diversidades, porque nós temos também diversas mulheres que precisam desse reconhecimento. Mulheres que sofrem discriminações, né, veladas ou não, e que essas discriminações são agravadas a partir do lugar de fala de cada uma dessas mulheres. Então, quando ela falou dessa questão da pluralidade, eu penso que tão importante quanto a gente transversalizar essa questão do gênero é a gente também demarcar, situar essa questão de gênero em meio a esses marcadores sociais que aprofundam essas desigualdades na sociedade.
E a polícia é um local onde a gente enxerga isso, né, Renata? Porque, sobretudo no DAGV, que foi uma vivência nossa, a gente está ali na ponta. A gente vê, assim, aquela mulher que muitas vezes não tem o dinheiro de chegar na delegacia para prestar uma ocorrência. E que ela precisa de uma medida protetiva, porque se ela não voltar para casa sem o afastamento daquele autor da violência do lar, ela não tem como conviver. Do outro dia, ela pode ser simplesmente mais uma estatística. Então, acho que essa questão da pluralidade e dos diversos lugares de falas dessas mulheres, né, que estão aí em sociedade, eu acho que a gente precisa também trazer essas nossas, né, companheiras assim, para que a gente possa compreendê-las também dentro desse universo da nossa luta. Se para a gente já foi tão difícil, que tivemos instrução, fomos aprovadas em concursos públicos, que estamos, né, enquanto agentes políticos de um Estado, imagine para essas mulheres que são tão invisibilizadas. O Iraci, pegando esse gancho, né, como secretária de Política para as Mulheres, eu preciso trazer essa vivência. Nós temos em Sergipe, Renata, 1.200.000 mulheres, nós somos 54% da população sergipana, e desses 1.200.000 mulheres, metade, exatamente a metade, vive em situação de vulnerabilidade social. Imagina. Das 650.000 mulheres que são vulneráveis socialmente falando, 450 vivem com até R$ 109 mês de renda per capita. Então, é uma realidade muito cruel do nosso Estado, né, Iraci? E, óbvio, nós estamos falando aqui das nossas lutas, mas nós somos mulheres brancas, instruídas, né, mulheres que tiveram a oportunidade de estudar, de passar no concurso. Ainda assim, nós passamos por certas dificuldades, preconceitos. Imagine para essas mulheres vulnerabilizadas, as mulheres negras, que são as mais violentadas. Então, Iraci, perfeita a sua fala, né, sobre essa questão da pluralidade e da transversalidade. Eu que sou secretária de uma secretaria que não sobrevive sozinha. A minha secretaria, ela tem que bater bola com a segurança pública, ela tem que bater bola com a saúde, com a educação, com a assistência social, sob pena de a gente não ver realizadas as nossas políticas públicas. Então, é muito triste falar dessa realidade do nosso Estado, né? Mas, ao mesmo tempo, saber que nós temos mulheres ocupando espaços hoje para que a gente possa diminuir essas desigualdades. E essa representação não pode ser só simbólica, ela tem que ser uma representação estrutural. Então, assim, eu penso que esses espaços de representação feminina têm que ser encorpados. Sim. Porque muitas vezes, por conta da questão da transversalidade, então você acaba ocupando um espaço, de certo modo, esvaziado, no sentido das estruturas de poder que você pode operacionalizar e pode, de fato, efetivar uma mudança na sociedade. É isso. Você disse, a gente, né, Vanessa, sente muito isso no DAGV, né? A gente lá vê a importância desse trabalho em rede, né, para proteger a mulher, exatamente porque a nossa maior demanda é essa mulher que tem esse perfil que Dani colocou aqui para a gente, e tudo que ela tem é a delegacia, né? Ela bate naquela porta esperando que todas as circunstâncias da vida dela que estão ali bagunçadas sejam resolvidas a partir dali. Então, nossa responsabilidade é muito grande. E como é frustrante a gente saber que nem tudo a gente consegue resolver somente na delegacia, né? Por isso, a necessidade dessa união de forças mesmo. E eu acho importante muito para a polícia estar próxima à população. Eu bato muito na tecla, principalmente de trabalhar com grupo vulnerável. A gente precisa se aproximar da população, e mesmo em povoado. Quantas vezes eu não fui para encontros de mulheres lá em Lagarto, né, que é onde eu trabalho, e as mulheres sequer sabiam que existia um DAGV, que existia uma delegacia especializada que atende a ela, né? Muitas sequer sabem o que é uma violência doméstica, acham que é só agressão física. Então, a gente se aproximar delas para saberem também que tem alguém por elas, né? É de uma importância muito grande. Não, é estarrecedor a gente ouvir isso, porque a gente divulga tanto, né? A gente divulga tanto. Porém, é isso. Essas mulheres, como disse Iraci, são invisibilizadas. Elas realmente vivem uma realidade completamente diferente da nossa. E se a gente não tiver essa sensibilidade de lembrar delas e de ir até elas não vão chegar até compromisso mesmo. Foi a bolha mesmo. Porque às vezes eu tenho uma sensação que a gente meio que vive assim, né? Porque como a gente vivencia muito essa pauta, então a gente conversa muito sobre essa pauta. A gente acaba criando laços, inclusive sociais, com pessoas que discutem essa pauta. E a gente vive numa bolha, porque tem muitas mulheres aí, como você bem falou, apesar de toda a divulgação, e como Vanessa também colocou, que elas não sabem nem onde procurar ajuda.
Então, isso aí é a importância de uma Secretaria de Políticas Públicas de Mulheres, de um DAGV, de um juizado de violência doméstica, tem que existir. Sim, como a Renata estava falando, o combate à violência contra a mulher tem que ser feito em rede. A polícia faz o quê? Ela faz só o combate do crime quando ele já aconteceu, né? A gente não vai acabar, a polícia não vai acabar com violência doméstica. O que pode acabar, o que pode diminuir é o trabalho preventivo, o trabalho feito em rede, é que aquele agressor, aquele autor da violência doméstica não repita com os próximos relacionamentos, é aquela mulher entender o que é violência, saber identificar e sair daquela situação antes que algo pior aconteça, né? É esse trabalho em rede que pode ser que acabe diminuindo o que está só aumentando ultimamente, né? E esse é mais um papel para nós mulheres, né? Porque dentro das nossas casas, né? Eu acho que só eu tenho filho homem aqui, né? Eu não tenho filho, não. Então, eu tenho... A sua responsabilidade é muito grande. responsabilidade é grande. E eu procuro sempre mostrar isso para ele, né? Claro, os dois, né? Eu tenho um casal, né? Mas a gente que trabalha com essa demanda, a gente sente essa necessidade de dar uma orientação mais específica para o filho da gente, né? É para não reproduzir a cultura de desigualdade. Não reproduzir essa cultura, para que seja um homem melhor, para que seja um homem que seja exemplo para outros, né? Porque eu acredito muito na educação, não só doméstica, como a educação na escola, como um fator mais importante de prevenção à violência doméstica, né? Então, a gente fala muito que a mulher, eu estava falando que muita mulher não sabe nem o que é a violência, mas muitos homens também não entendem que aquilo que ele está fazendo é violência. Lá em Lagarto, a prefeitura, a secretaria, né, de assistência social lá do município tem um grupo reflexivo para os homens autores de violência doméstica. E eu normalmente vou dar uma primeira aula para eles explicar o que é violência. E eles não sabem o que é. Tanto que, como eu sou a primeira pessoa que vai falar, eles já estão todos... Isso é besteira. O que ela vai falar? Isso é coisa de mulher, né? E durante o decorrer, alguns saem lá com a cabeça um pouco mais aberta de entender que certas atitudes que eles tinham, que já vem de toda uma estrutura que ele cresceu dentro daquela estrutura cultural, enfim, eu fico muito triste de falar que é cultural, mas é cultural, e que ele repete por ser algo que ele aprendeu. É a normalização da violência, né? Então, entender o que é essa violência para o homem também é muito importante. E aí eu concordo com a Renata que a educação é a chave para a gente conseguir evoluir como sociedade. Eu acredito que a nossa sociedade ainda vai piorar muito, ainda vão acontecer muitos casos de violência para que lá a gente consiga diminuir os casos, né? Porque quanto mais a gente fala, mais a gente debate, mais as mulheres escutam e elas se sentem fortalecidas porque tem pessoas, elas sabem a quem recorrer, né? Mas, Vanessa, só um dado, desculpa fugir um pouco, eu acho que a gente ia falar de uma coisa mais leve, né? Mas o tema é tão palpitante. Não tem jeito. Só para a gente também, né, ter a noção de que o nosso trabalho surte efeito. O ano passado nós tivemos redução de feminicídio em Sergipe na contramão da história do Brasil, né? Então, nós tivemos 19 feminicídios em 2022 e o ano passado nós tivemos 16. A quantidade de medidas protetivas aumentou drasticamente. Sergipe foi o estado que mais teve medidas protetivas aceitas na justiça a pedido da polícia. Deixa eu dar o dado de Lagarto. Só para você entender na quantidade de... esse negócio que eu acho que é realmente isso, é o feminicídio diminuindo, porque a medida protetiva, ela vale quando a mulher procura antes que aconteça algo mais grave, então ela naquele começo. Então, a quantidade de medidas protetivas aumentou drasticamente real. Ano passado, em Lagarto, eu fiz um levantamento de janeiro só, em fevereiro eu acabei não fazendo, mas em janeiro, o mês de janeiro, nós tivemos 13 pedidos de medida protetiva. 13. Nesse ano, já estavam em mais de 30. O ano passado, eu já adianto que nós tivemos mais de 5 mil pedidos de medidas protetivas deferidos na justiça. Quantos não vão ser? E o estudo que a gente faz hoje lá, assim, no Observatório, é exatamente medir o quanto o aumento do número de medidas protetivas diminui isso. E essa cultura de dados, de ofertar política pública através de dados, ela é muito importante, porque eu acho que ela dá um retrato, um diagnóstico de onde a gente, de fato, precisa intervir. E era sempre foi tão falha estatística, né? Eu lembro que eu cansava. Na verdade, eu acho que a gente trabalhou a vida inteira de forma empírica. Exatamente. Meio que tateando no escuro. Intuitiva. Intuitiva. Isso. Né? E que bom hoje que a gente consegue pensar
né? Eu me lembro que eu assumi a secretaria e falei, gente, e os dados da mulher? Como é que eu vou propor política pública para a mulher se eu não sei nem a radiografia de como a mulher sergipana vive? Sabe, tem o contingente, né? Você vai, né, atender. Então, foi uma das primeiras ações e eu acho que foi, assim, incrível. E foi uma parceria muito boa com a Segurança Pública, que eles nos passam quinzenalmente os dados da segurança. E hoje a gente pega dados não só da segurança, saúde, educação, Secretaria de Administração, enfim, todas as secretarias estão nos enviando os dados. A gente vai sair com o Anuário da Mulher Sergipana em breve, exatamente para que dentro dessa fotografia a gente consiga propor alguma coisa que realmente mude. E acredite, nós estamos mudando. Eu acho que essa união de esforços, a massificação nos meios de comunicação, né, das nossas ações, de como as coisas funcionam, do trabalho em rede, da intersetorialidade, isso tem surtido um efeito bacana. Aí vejam como é importante, né? A gente ter uma mulher que sabe o que é a realidade da mulher, que sofre, né, com essas demandas, né, da violência, da falta de saneamento básico, da falta de saúde, da falta de educação. Uma mulher está aí à frente fazendo esse estudo, porque é isso que vai fazer a diferença, né? Saber o que é que está acontecendo, onde está acontecendo, e articulando a intersetorialidade vai poder fazer para resolver esse problema, né? E aí eu quero trazer mais um recadinho de uma mulher que é muito engajada com tudo isso e que ela hoje está no Legislativo fazendo um trabalho excelente em prol das mulheres também. Olá, passando aqui pelo podcast Delegados na Escuta, achei sensacional, uma sacada muito legal de vocês aí, viu? Parabéns. E aí eu já abraço a minha queridíssima doutora Renata Boim, presidente da ADEPOL, que já faz a diferença, né? Onde ela põe a mão é diferente, a gente conhece o trabalho, então já cumprimentando de forma especial a doutora Renata Boim e aproveitando e cumprimentando as convidadas, né? Certamente esse negócio aí vai ser muito bom e eu já agradeço o convite para estar interagindo e deixando um pouco da nossa assinatura aí para vocês, tá? E aí eu venho pro tema, né? Polícia e política é lugar de mulher? Eu tenho certeza que todas vão dizer isso. Lugar de mulher onde ela quiser, lugar de mulher é todo lugar. Né? É necessário que ela esteja preparada, é necessário que ela busque esse preparo, se identifique com aquela esfera de trabalho e aí não tem para ninguém, né? A política é uma necessidade muito forte da presença da mulher, até porque é uma inteligência diferenciada que vem da sensibilidade. A polícia também, tanto é que a gente vê muitas delegadas no Brasil despontando, né, marcando ponto, e isso vem desse misto de sensibilidade, de inteligência, de coragem, que é uma coragem também diferenciada, não tenha dúvida disso. Aí eu digo sempre, ela vai estar no lugar que ela quiser, então se ela se preparar para ser uma excelente estilista, é lá que ela tem que estar, né? Eu venho também de lugares atípicos, onde a presença da mulher não é muito marcante, pelo menos na época que eu estive, que é o Tribunal do Júri, a Vara Criminal, então com certeza é isso aí, é onde ela tiver o preparo e essa experiência que ela vai levar como ninguém, né? E eu fico muito feliz das mulheres estar evoluindo nesses espaços de poder aí, que certamente faz a diferença. Deixo um abraço para todas vocês, essa é a minha contribuição, certamente não vai ser muito diferente, porque a pegada é essa, polícia e política é lugar sim de mulher, e é qualquer lugar que ela deseje, porque onde ela toca, quando vem do coração, faz a diferença. Um cheiro para vocês, parabéns pelo podcast Delegados na Escuta, boa sacada. Muito obrigada, doutora Emília, sua participação tão especial no nosso podcast. E eu queria pegar um ganchinho da fala dela, que ela entrou nesse tema, dessa dificuldade no meio jurídico também. Como é que tem sido a atuação do judiciário? Como é que estão acontecendo as coisas no meio jurídico com relação à mulher? Eu diria que hoje o judiciário ele atua assim, basicamente em duas frentes. Uma frente estrutural, quando ele traz a necessidade das mulheres serem contempladas nos processos de promoção e de remoção. Então, hoje existem atos normativos que estabelecem, né, diria assim, cotas de gênero para que a gente possa ter uma melhor representação nos tribunais. E penso também que o Poder Judiciário ele faz uma
um entrelaçamento entre a política judiciária e a política pública. Então, hoje, né, assim, em todo o Brasil, em todo o país, nós temos as nossas coordenadorias, né, de mulheres, que aqui do estado de Sergipe é protagonizada pela doutora Gilmara, que tem feito um trabalho maravilhoso na expansão, inclusive, dos centros de referência de atendimento à mulher, os CRANs, e também com a instalação de grupos reflexivos. E eu diria que hoje o Poder Judiciário começa a se enxergar dentro de uma perspectiva de perceber que essa questão da mulher ela é estrutural. E como a gente hoje vive, né, num paradigma assim, do processo estrutural, que é aquele processo que tenta alinhar a política judiciária e a política pública, inclusive assim, enfrentando a necessidade dessas ofertas em sociedade, eu acredito que essa somação de esforços, né, entre o Poder Legislativo, quando ele formula uma legislação, o Poder Executivo, quando ele transversaliza a questão, e o Poder Judiciário também compreendendo que a questão da mulher envolve não só questões relativas à representatividade, que são importantes, mas também questões estruturais, a alinhar essa política judiciária com a política pública. Eu imagino que se a gente conseguir operacionalizar, digamos assim, esse desenho, nós teremos maneiras de convivência. Acredito que as próximas gerações elas vão estar convivendo em um mundo mais diverso, um mundo mais inclusivo no sentido da representação dessa mulher. Mas é bom a gente ver o quanto estamos evoluindo, né, Iracy? Eu acho que realmente já houve uma evolução grande nesse sentido, inclusive no judiciário, né, que era um ambiente também bem masculino, né? Exatamente. Há uns anos atrás. Hoje em dia a gente já sente, né, essa diferença. O Tribunal de Justiça aqui, por exemplo, a gente tem, né, um contingente de mulheres desembargadoras, inclusive isso até do ponto de vista histórico. Mas nós vamos ter, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que me parece que só tinha uma mulher no 2º grau. Então, aí a gente percebe a importância, de fato, da gente, porque democratizar é, sobretudo, incluir. Então, se você não tem uma democracia, né, que esteja, de repente, contemplando essa diversidade que a gente encontra na vida em sociedade, é uma democracia que ela precisa ser aprofundada. Vejam, meninas, falando sobre a mulher estar nesses espaços, né, me recordei aqui de uma situação. Há 2 semanas a gente fez a inauguração, vamos dizer assim, de um programa de governo, que é a distribuição de absorventes nas escolas públicas. Vejam, nós estamos em pleno ano de 2024 e só hoje nós temos uma distribuição gratuita de absorventes nas farmácias populares e nas escolas, né? E me refiro à questão da pobreza menstrual para dizer a vocês o seguinte: mas a gente menstrua desde que o mundo é mundo. E só agora a gente se atenta. Por que só agora a gente discute a questão da pobreza menstrual? Imaginem vocês quantas meninas deixaram de ir para a escola porque estavam num período menstrual. Eu me lembro que quando eu menstruei aos 13 anos de idade, essa palavra, menstruação, era um tabu. Era assim, minha mãe tô naqueles dias, não podia falar essa palavra. Era uma coisa meio, né? Meus irmãos não podiam saber que eu menstruava. Então, a gente precisa quebrar essas barreiras, esses preconceitos e precisa oportunizar dignidade para as pessoas, né? A dignidade passa pela questão da pobreza menstrual e eu trago esse tema para mostrar que precisou mulheres estarem no poder em determinados lugares de fala para discutir um direito básico, né? Que é a questão da higiene. Então, é isso, é sobre a gente ocupar esses espaços para que a gente possa discutir coisas sobre a nossa perspectiva, né, sobre coisas sobre nós, nada de nós sem nós, nada sobre nós sem nós, né? Então que a gente participe de todos esses espaços, porque tenho certeza que não é só a questão, vem a sensibilidade da mulher, a intuição da mulher, aquilo que você falou no início, mas vem também as nossas necessidades, só nós sabemos quais são as nossas necessidades. E assim, Dani, é muito interessante você falar isso, porque até ouvir falar pela primeira vez desse projeto, né, que foi feito da primeira vez, não sei se no estado de São Paulo, enfim, até ouvir falar desse projeto pela primeira vez, eu nunca tinha parado para pensar nesse assunto. E aí eu caí em mim, né? Pensei, gente, que coisa, né? Quantas mulheres sofrem com isso? Quantas mulheres pobres? Quantas meninas deixaram de acessar um direito básico, que é o direito de educação? Olha, foi feita uma pesquisa pela ONU, feita uma pesquisa com um universo de X meninas, né? E assim, pasmem, 80% delas afirmaram já terem se sentido constrangidas, né, de irem para lugares menstruadas porque não tinham acesso aos absorventes, muitas vezes com panos, né, com papéis.
enfim, ou com a introdução de objetos para conter o sangramento. Imagine que coisa absurda, né? Então, é muito difícil falar sobre isso, porque para a gente talvez seja uma coisa natural, nós tivemos acesso ao absorvente desde logo cedo, mas quantas não tiveram, né? E será que os homens que nos governaram durante tantos anos, tanto tempo, pararam para pensar? Nunca pensaram nisso. Coisa de mulher, só mulher que conversa. É exatamente isso que eu estava falando aqui, até eu mesma, que sou mulher e que vivo essas questões dramáticas das mulheres há quase 18 anos, né? 18 anos eu falei, né? Não falei 8 anos, não. Eu mesma não me atentava a isso. Eu realmente fiquei muito impressionada. É por essa importância de você inserir, entendeu? Assim, de ampliar as discussões e de inserir, porque o mundo, ele é muito diverso. E se a gente não traz, né, como você bem colocou, nada, né, nada sobre nós sem nós. Se a gente não traz essa fala, a gente não consegue realmente se atentar. Daí a importância da democratização dos espaços decisórios, seja por questão, né, assim, do gênero feminino, que é a discussão de pauta aqui, ou outras questões que possam trazer reconhecimento a essa diversidade, né? Todo mundo tem um consenso sobre ela, mas que a gente, enquanto Estado brasileiro, ainda tem dificuldade de implementar e de bancar essa representação inclusiva. E por isso é tão importante a gente estar sempre trazendo esses temas, sempre estar conversando sobre isso, né? Eu passei todo esse tempo, enquanto delegada da mulher, do outro lado do microfone, né? Sempre quando chegava nessa época de 8 de março, me procuravam para dar entrevista, para dar palestra. E aí, hoje eu estou assim, muito feliz de estar do lado de cá, tendo essa oportunidade de trazer as experiências de vocês, né? Porque realmente é isso que vai mudar. É isso que vai fazer com que diminua a violência, que diminua as desigualdades. É essa troca aqui, é manter esse assunto na pauta do dia. Às vezes a gente ouve comentários, não tem quem aguente mais falar de Lei Maria da Penha, não tem quem aguente mais falar desse papo de feminista. Mas não é por aí. A gente precisa sim. A gente vai continuar falando. Porque o que não é dito não é lembrado. E a cultura, ela demora mesmo. Você veja, Iraci, quando a gente começou lá atrás, né, em 2006, você estava saindo da polícia e eu estava chegando na delegacia da mulher. Inclusive, a sua chegada coincide com o nascimento da Lei Maria e da minha primeira filha, Isadora. Porque foi quando eu me afasto, né? Aí eu vou assumir a DEPOL e você está lá na delegacia. E você, né, Iraci, que também sofreu com a intolerância à lactose da sua filha. Quanto é difícil, né? Todo mundo, assim, também acompanhou aquele seu sofrimento. Mãe... Fazia parte era uma confraria. A filha de Iraci tinha intolerância à lactose. Né? Na época, o acesso ao leite... Porque foi um dos primeiros diagnósticos. Né? Então, assim, o acesso ao leite ele não era facilitado. Aí uma pauta também para a gente. Tinha a questão da judicialização de saúde, né? O acesso da mulher. Aliás, viu, gente, a minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre a judicialização da saúde. Eu saí do criminal, né? Quando eu fui fazer mestrado, eu falei, eu não quero mais estudar direito criminal, eu vivo isso todos os dias. E eu fui para o lado do direito administrativo. E escrevi exatamente sobre essa questão da judicialização da saúde. Associa os direitos humanos, muita questão penal. E hoje a gente tem que ampliar. No meu caso, a gente não precisou judicializar, né? A fórmula ela era fornecida tanto pelo Estado de Sergipe como pelo município de Aracaju. Mas a angústia, né, Liz, você enquanto profissional, a angústia por um diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento. Uma criança que não podia ter contato com traços de leite. Então, assim, aquilo exigia uma vigilância e uma participação da mãe muito maior do que, no então, a gente podia imaginar. Mas eu penso, assim, que tudo isso valeu a pena. Porque eu acho, assim, que quando a gente olha para elas, né? E, assim, a gente é mãe de menina, né? Então, assim, quando a gente olha para elas e a gente percebe que, para essa geração, algumas questões que para a nossa geração eram questões, elas deixam de ser questões e a gente percebe que é uma juventude, de fato, mais antenada, uma juventude com a capacidade, inclusive, de materializar muitas das coisas que a gente formulou. E eu penso que é uma juventude muito engajada. Então, é uma juventude diferenciada. E o melhor, né, Iraci, eu acho que elas olham pra gente, a minha filha, assim, né? Ela olha pra mim como se, mãe, eu sou uma ídola pra ela, né? Quando ela lembra, assim,
tudo. Mãe, como é que você me amamentava na academia de polícia, minha mãe? Então é bacana. Foi sofrido, foi dolorido, né? Mas que bom que elas já estão encaminhadas. Então a gente cumpriu bem o nosso papel e vejam. Estão repercutindo, né? Eu acho assim, que essa é a nossa luta por essa possibilidade dos direitos. E uma coisa interessante, ainda na pauta da mulher, que assim, nós, Iracy, tivemos o privilégio de não precisar escolher entre sermos mães e profissionais. A gente conseguiu, a duras penas, conciliar as duas coisas, né? Mas quantas mulheres não conseguem? Quantas mulheres, às vezes, por uma gravidez de apoio para uma gravidez não planejada, são mães e ou vivem para a maternidade ou conseguem trabalhar e não conseguem conciliar as duas coisas. Então, como é difícil ainda, né? E eu fico imaginando, Vanessa, você, né? Que veio do Piauí, né? Tá aqui, você não tem nenhum familiar aqui no estado, né? Com a cara e a coragem. Aí eu já fico imaginando, assim, né? Você vai construir tudo do zero aqui, né? A gente, bem ou mal, tinha... E nós três apoio, né? aqui contamos muito, né? Com as nossas mães, com a nossa rede de apoio, futuras né? famílias. Para poder nos dar esse suporte na época da maternidade e tal. E você imagina como é que vai ser a sua vida aqui? Tá sendo, mas graças a Deus, né? Quando eu vim com medo, não vou mentir. Vim assustada, vim querendo esse desafio, né? Queria vir, muito feliz por ter passado, ter sido chamada, mas vim com medo, vim assustada, porque literalmente eu vim com a cara e a coragem. Eu não sou casada, né? Mas já sou noiva, já moro com meu noivo já há quase 2 anos. Mas eu vim, as únicas pessoas que eu conhecia eram os meus colegas de curso de formação só, não tinha mais ninguém, né? E é meio assustador. Eu lembro até do dia que meus pais vieram me deixar aqui, botei tudo dentro do carro, vamos embora. E eu assim, meu Deus, minha mãe ia ficar muito preocupada, porque assim, eu já trabalhava no interior, né? Então eu não ficava em casa todos os dias. Mas eu tava lá todo final de semana, né? Qualquer hora eu podia ir lá para casa. Mas agora eu estou a mais de 1.000 quilômetros de distância. Então meus pais vieram me deixar aqui. E aí, no momento de se despedir, nós nos despedimos, eu estava já em pranto, chorando, soluçando. Minha mãe, sem derramar uma lágrima, olhou para mim e disse: minha filha, você é uma mulher forte. Você vai conseguir. E sem derramar uma lágrima. Depois meu irmão disse: mas tenha certeza que ela entrou aos prantos. Quanto isso exigiu, né? Sabe? Você segurar a emoção de deixar a sua filha, né? Eu acho que a gente segura assim, o tempo todo. Cada vez que as meninas vêm, assim, uma mora comigo, mas a outra já não mora. A Didane não mora. E assim, eu acho que é mais ou menos isso. Na despedida, a gente segura. Diz, meu Deus do céu. Daqui a pouco a gente se vê. Aí depois, quando a gente entrar no Mas é um dia de cama. É um dia de cama. Eu saio chorando, de casa, pensando. Aí ela tá lá pensando: ai, que bom, minha mãe tá me dando apoio. Minha mãe é muito forte, não sabe ela o quanto... Mas depois eu soube que ela tava mesmo em prantos. Mas ela me manteve forte. E esse negócio de que você se mantém forte na despedida, toda vez que eu vou pra casa, que eu saio de lá, eu adoeço. Eu saio chorando, desesperada, mas minha mãe está lá, firme, me abraça, e depois eu fico triste. Mas assim, a minha mãe é a pessoa que eu tenho mais orgulho no mundo. Vocês falando como mãe, eu falando como filha. A minha mãe é servidora pública e ela estudou para concurso com 2 filhos pequenos. Ela diz que era um menino no berço, eu e meu irmão, nós somos muito próximos de idade. O outro, ela balançando com o pé na rede, o menino na rede, tá balançando, e estudando para concurso, porque ela disse que era a única forma de ela melhorar de vida, e aquilo ali, e aquele momento que ela decidiu estudar e sair da situação que ela estava para melhorar de vida, levou todo mundo junto. Então, meu pai entrou na onda, eu sempre digo que eu nasci com a apostila debaixo do braço, porque eu fui ensinada a isso. Meu irmão fugiu, mas eu fui ensinada a que o caminho do concurso público é um caminho digno, que você precisa só da sua inteligência, da sua capacidade, do seu esforço, e que você vai conquistar muita coisa aí nesse mundo. Então, assim, eu tenho um orgulho absurdo do que minha mãe me ensinou, da força que ela me passa, até ela achando que, minha filha, mas você foi tudo isso. Muito mais. Ó, eu vou contar uma passagem minha, você falando o álbum de Maria, de quando Maria era bebê. Toda foto de Maria, tem um livro constitucional, tem um livro de direito administrativo, não, de direito penal. E eu me lembro que quando eu fui parir,
né, eu falava pro meu médico, olha, eu preciso parir normal, porque Maria nasceu em agosto, o nosso concurso foi em setembro, final de setembro. E eu, como é que eu ia fazer o concurso parindo cesárea, né, a recuperação? E aí, quando a Maria já, né, a barriga já, aí a minha bolsa estourou, de madrugada, assim. Aí eu acordei meu marido, ai, a bolsa estourou, tem que ir pra maternidade. Olha, pelo amor de Deus, diga ao meu médico que não, eu tenho que parir normal. Renata, eu passei a manhã inteira tendo contração, e a bolsa esvaindo. E quando chegou assim, 1h da tarde, o médico falou, eu não consigo mais esperar, você não tem dilatação, essa menina vai nascer cesárea. E aí fez o parto cesáreo. E eu só pensava em uma coisa, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa prova? Até nesse... Mas olha, na minha turma, né, que é a 4ª turma agora de delegados, tem uma colega, Natasha, que é delegada de Propriar, né? Ela é uma querida, uma fofa. Maravilhosa, que fez a prova oral grávida, quase parindo, na verdade. E o curso de formação também, ela passou por maus bocados, que o bebê dela precisou passar por cirurgias, então foi assim, bem pesado. E eu, relembrando essa época de curso de formação, eu tenho orgulho demais das mulheres que fazem parte da polícia. E a gente está falando de um universo de mulheres que, como Renata bem colocou, tem rede de apoio. Você imagina aquela mulher que depende da creche que não está instalada no seu município, no seu bairro, né? Aí deixa com o vizinho e aí depois vem uma denúncia dizendo que está abandonando e que não vai pagar. Fora A taxa de fora dela ficou em Maceió. E assim, o que eu ia, só para eu completar, que dentre as mulheres que estavam fazendo curso de formação, a maioria eram mães de 1, 2 filhos, bebês de filhos maiores. Somos poucas as que não tínhamos filhos à época, né? Não éramos casadas. Então, assim, eu ficava olhando e conversando com as minhas colegas iguais a mim, solteiras e sem filhos. Cara, que orgulho e como é difícil. Você parar para pensar o quão é difícil uma mulher chegar com filhos a fazer um concurso do nível que é de delegado, de juiz, enfim, do nível de carreira jurídica, porque demanda tempo, demanda dedicação, e a mulher não só tem aquele trabalho. Para um homem, em regra, é muito mais simples, porque ele tem a mulher que vai cuidar dos filhos. E a mulher vai deixar os filhos, né, com quem? Né? Ela tem o papel, não adianta, ela precisa fazer aquilo. Então, eu sinto muito orgulho em ver mães que se dedicaram a um concurso público difícil como foi o nosso e como foi o de vocês também, ainda mais a situação que você estava, e mesmo assim venceram e estão aqui batalhando. É lindo, meu olho brilha assim, quando eu falo. Não, toda vez que a gente entra nesse assunto e a gente vai trocando essas experiências, vai renovando esse sentimento de orgulho em todas nós, né? Eu tenho certeza, eu estou com esse sentimento aqui agora, eu imagino que vocês também. Né? E aí a gente olha para trás e vê assim, toda a dificuldade, né? As noites perdidas em plantão, as angústias. Quando a gente começou lá, eu comecei em 2006 na Delegacia da Mulher e você estava saindo, mas você vivenciou a angústia que era trabalhar com violência doméstica sem ter a Lei Maria da Penha. Eu cansava de ir para casa. Sem ser patrulha, né? Preocupada com o que a gente deixou, exatamente, né? preocupada com tinha deixado de serviço e os sonhos desenhados, esboçados, mas ainda não eram ofertados, né? Chegavam situações lá na delegacia, já teve situação do cara ameaçar a mulher na minha frente, eu fazer um tempo circunstanciado, e pela mesma porta que ela saiu, ele saiu também, e eu fui para casa enlouquecida, com medo dele matar aquela mulher, porque ele saiu de lá com mais raiva dela ainda. Nós tivemos um caso, né, de uma colega no interior que aconteceu exatamente isso. Era um casal que brigava e o tempo todo ia na delegacia. E nesse dia, a mulher chegou na delegacia e falou, ele vai me matar, doutora. Mas era uma ameaça. Ela registrou o boletim de ocorrência, vou chamar para fazer o termo circunstanciado. Essa mulher saiu e essa mulher foi morta. Nós tivemos um caso assim. Não, uma cultura que às vezes tinha na polícia, quando a gente entrou ainda tinha isso, dela levar a intimação. Lembra? Era. Aí eu disse, não leva, não deixa, que isso é loucura. Porque assim, ela ia ficar com uma jaipa, né? E você veja, precisou a lei, né, estabelecer isso, porque você veja como a força da cultura, ela realmente é preponderante, né? Ela prepondera, às vezes, assim, passa por cima até do bom senso. E a gente viu tudo isso, né? Ela se... A gente viu tudo trabalhou. isso. Se a Lei Maria da Penha. Sem a Lei Maria da Penha. Somos sobreviventes também. Né? Porque era angustiante demais aquilo. Né? E aí, a conclusão que a gente chega é que realmente
polícia, política, qualquer lugar é lugar de mulher, né? A gente topa qualquer desafio. topa qualquer desafio. E é bom de serviço, né? É. Então, gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Eu tinha certeza que o tempo ia ser curtíssimo, né? Porque são muitas experiências, são muitas trocas, né? E eu acredito que a gente tem muito mais a apresentar, a falar, a fazer, né? Eu fico muito feliz de ver mulheres como Iraci no judiciário, Vanessa e Dani na polícia, Dani na política, essas nossas convidadas incríveis que mandaram vídeo para a gente. Realmente não poderia ter começado melhor o nosso podcast. Eu estou realizada com esse dia de hoje e eu espero que vocês continuem aqui com a gente. Dani, deixa um recadinho antes da gente finalizar. Ai, gente, queria agradecer, desejar você sucesso nessa sua missão que é árdua, mas como toda mulher, né, e todas nós aqui, você vai até o fim desse desafio, tenho certeza que você é capaz e que você é dedicada, então vai ser sucesso. E a todo mundo que nos ouve, né, dizer que nós não desistimos nunca, né, nós somos guerreiras, nós somos aguerridas. E esse é o grande barato de ser mulher. Eu amo ser mulher, assim, eu acho que bato no peito com orgulho para dizer, cheguei até aqui como mulher, sou mulher e defendo outras e todas as mulheres. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Vanessa? Quero primeiro agradecer mais uma vez pelo convite. Eu sabia que ia ser incrível, mas não imaginava que ia ser tão lindo e tão enriquecedor. Eu aprendi tanta coisa aqui, fiquei aqui quietinha observando, mas que orgulho de fazer parte desse primeiro programa. Quero dar os parabéns mais uma vez, dizer que vai ser maravilhoso. Esse podcast vai ser belíssimo e dizer que, como Dani, eu também tenho muito orgulho de ser mulher, de estar onde eu estou, de lutar e batalhar pelas mulheres e tentar melhorar a vida, nem que seja um pouquinho, de cada uma daquelas que passam pela gente lá pelo DAGV, por plantões, que cada uma que chega e confia na gente para resolver um probleminha da vida dela que, né, aquele pontinho ali que se a gente conseguir resolver já ajuda muito ela, né? Então, eu fico muito, muito honrada e é isso, gente, muito obrigada. Assim, o meu sentimento aqui, assim, é de pertença, né? Então, acho que a gente fazer esse sentimento de pertença, essa conversa aqui, assim, eu diria até que informal, ela aquece a alma da gente, né? E eu acho, assim, que a mulher, ela gesta, né, a vida. E eu penso também que ela tem toda a potencialidade e está bem mostrando isso, que ela também, assim, ela gera vida e ela gesta transformação. E eu tenho muito orgulho de estar aqui e agradeço muito esse convite. Me lembrei até do hino da Polícia Civil, que a gente cantava na cadeia. Tenho orgulho de ser policial. Então, assim, é um sentimento de muito orgulho, de muita pertença e de muita fé. Que do mesmo jeito que a gente gera, a gente vai gestar essa transformação desse mundo que a gente quer ver mais solidário, mais fraterno, mais inclusivo, né? Com a questão da mulher transversalizada. Enfim, que nossos planos, né? Porque a gente tem muitos planos de governo no sentido, né, da garantia desse espaço feminino, que eles possam ser concretizados e que a gente possa depois olhar assim e dizer assim, olha, tem ali um pedacinho daquele quebra-cabeça, foi contribuição nossa, porque a gente não saiu do fronte. Então, a gente fez, né, vanguarda e também retaguarda na construção desse mundo, assim, com mais mulheres e com mais diversidade. Então, agradeço. Foi um dia incrível. Isso mesmo. Que bom, meninas. Obrigada mais uma vez. E fiquem conosco, acompanhem o Delegados na Escuta. A gente tem temas interessantíssimos para trazer toda semana, convidados especiais. E a gente espera que vocês acompanhem e sejam audiência para a gente. Sério. Obrigada. Tchau, tchau.